E aí, pessoal da história? Eu passei um trabalho para vocês sobre a independência do Brasil. Então, estou gravando esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre como aconteceu a independência, qual a importância deste fato e a importância de história do Brasil. Antes de começarmos a analisar o slide que eu passei para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da história do Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre filmes. Filmes como Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, O Quinto dos Infernos, que foi uma minissérie que passou na Rede Globo. Notem que Caramuru, a invenção do Brasil, é uma história real de um náufrago que chegou às terras brasileiras, viveu no meio dos índios. Todos os filmes de história do Brasil são comédias. Por quê? Porque fazer comédia é barato. Imagine o preço da produção de um filme sobre a Guerra do Paraguai. Então é algo muito amplo, muito extenso, muito caro. Então faz-se o quê? Comédia. E isso acaba sendo ruim, porque se a gente vai, sempre que você vai assistir um filme sobre a história do Brasil, o filme é uma comédia, é uma palhaçada, dá a entender que nós somos isso, o que não é verdade. A história de todos os países do mundo tem tragédias, comédias, aventuras, tem fatos grandiosos e fatos vergonhosos. A do Brasil não é diferente, assim como a dos Estados Unidos, assim como a da Inglaterra, assim como a da França, assim como a da China, de todos os países do mundo. Então, vamos tomar muito cuidado com essa questão dos filmes sobre a história do Brasil e sempre destacar, levantar essa questão de que produz comédia por quê? Porque o Brasil não tem uma Hollywood que vai produzir filmes caríssimos para contar a nossa história. Então, faça comédia. Bom, vamos então, a partir disso aí, a gente vai fazer uma análise sobre esses vídeos que eu mandei, esses slides que eu mandei para vocês, e analisarmos esses slides. Eu vou passar mais um aqui para vocês agora. Primeiro, este sobre a vinda da corte. Nós falamos em aula ainda sobre o descobrimento do Brasil, o período pré-colonial, quando os portugueses vinham apenas fazer comércio, foram criadas feitorias no litoral, e eles vinham fazer escambo, a troca de pau-brasil com os indígenas, drogas do sertão, e depois Portugal precisa ocupar para não perder, garantir a posse do território. E nós temos o ciclo do açúcar, no Nordeste, o senhor de engenho, a invasão holandesa, temas já trabalhados. E, posteriormente, o movimento dos bandeirantes, que vai descobrir ouro no interior do território. O eixo econômico é transportado para o Centro-Sul. A capital sai de Salvador, vem para o Rio de Janeiro. É criada a Capitania das Minas Gerais, devido à importância da exploração desse metal. O ouro proporciona uma corrida do ouro, milhares de pessoas vêm para as Minas Gerais e acontece um surto econômico, ou seja, a colônia cresce, aumenta o mercado consumidor e a colônia tem um desenvolvimento. Muito bem. Mas vamos ver por que a corte veio ao Brasil. Olha lá. Esse é o Dom João VI e a sua esposa, Carlota Joaquina. Bom, eles vão fugir de Portugal, fugindo das tropas. Desculpe, vou voltar. Tropas de Napoleão. Napoleão proibiu Portugal de fazer comércio com a Inglaterra. A Inglaterra tinha a melhor marinha e a França o melhor exército. A França não conseguiu invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra fica nas Ilhas Britânicas. E, ao mesmo tempo, a Inglaterra não consegue derrotar a França, porque o exército de Napoleão é melhor. Então, qual a saída do Napoleão?
o bloqueio continental. O país que fizer comércio com a Inglaterra, o Napoleão invade. E Napoleão manda uma carta ao rei de Portugal. Dom João VI, você vai obedecer o bloqueio continental? E o Dom João VI enrola o Napoleão. Responde a ele: grande Napoleão Bonaparte, mando a Vossa Excelência uma caixa de vinhos portugueses e o famoso bacalhau. O que ele respondeu? Nada. Então, ele, por 2 anos, enrola Portugal e os ministros pressionam Dom João VI, você vai obedecer à França ou à Inglaterra? E ele fala, caro ministro, quando não sabemos o que fazer, o melhor é não fazermos nada. E fica enrolando, e o Napoleão perde a paciência e invade Portugal. As tropas do Napoleão chegando, e Dom João VI foge para o Brasil. Só ele? Não. Dom João VI, Carlota Joaquina, sua esposa, Dona Maria, a louca, mãe de Dom João VI, e mais 15 mil nobres ricos. O que eles trouxeram? 75% da moeda que circulava em Portugal. A chegada de a chegada de Dom João VI, da corte portuguesa, vai transformar o Brasil. E aqui nós temos os navios. O Dom João sai de Portugal, protegido pela marinha inglesa, os navios se perdem no caminho, olha lá em cima, desmembramento da frota por tormentas na costa da Ilha da Madeira. Os navios que levam a família real ancoram em Salvador antes de seguir para o Rio de Janeiro. Então, os navios vão chegar primeiro em Salvador, todo mundo encheu as burras, as malas de joias, de dinheiro, e esqueceram de levar comida. Os navios abarrotados, pulgas, baratas, piolhos, a sujeira era tanta, as pessoas tomando aquela água podre que ficava no navio, diarreia, vômito, virou uma sujeira enorme. O piolho foi tanta sujeira que os nobres que eles tiveram que raspar a cabeça, amarraram panos por causa dos piolhos, raspou a cabeça. Quando chegaram em Salvador, as pessoas acharam que era moda lá na Europa. No outro dia, todo mundo de lenço na cabeça, achando que aquilo era uma moda, e não era. Mas o Dom João ficou mais de 1 mês em Salvador, na Bahia. Notem que o Dom João é muito sábio, ele permanece em Salvador para mostrar a importância do Nordeste, da primeira capital de Salvador, para Portugal. Ele fica 1 mês em Salvador, ou mais um pouco. Ali ele decreta a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, ele acaba com o monopólio comercial. O Brasil era uma colônia, só podia comprar e vender da metrópole, que era Portugal. Só que como a corte veio para o Brasil vai deixar de ser colônia e vai passar a ser Reino Unido a Portugal. Portanto, pode fazer comércio com outros países. Outros países, diga-se, Inglaterra. Seguindo, então, a Carlota Joaquina, a história dela é cômica. Ela tinha e teve muitos amantes de todos os jeitos, e inclusive todas as cores. Ela teve um amante no Brasil que era negro e teve um filho com ele, ou seja, estava na cara que o filho não era do Dom João VI. Então, na comédia, mostra-se o Dom João VI um bobão, a Carlota Joaquina traindo ele. Gente, os reis, o casamento de um rei com uma rainha é um acordo entre estados. Só na nossa historinha que a princesa escolhe o seu príncipe encantado. Na realidade, não era bem assim. Então, Dom João e Carlota nem no mesmo palácio moravam aqui no Brasil. Ou seja, o Dom João não podia separar-se dela. Ele não estava nem aí se ela tinha ou não tinha amante. Esse era o menor dos problemas que ele tinha. Aí os filmes e livros
Este filme, Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, a diretora é Carla Camurati. Olha o Dom João VI lá embaixo, é o Marco Nanini com aquela cara de bobão, comendo frango sem parar. A Carlota Joaquina, toda fogosa lá em cima. É verdade, né? Mas é verdade que a Carlota tinha amantes, que o Dom João não estava nem aí, mas o Dom João, de bobo, ele não tinha nada. Napoleão declarou: foi o único monarca que conseguiu me enganar. Dom João VI. Bom, e aqui nós temos alguns livros. 1808, A Vinda da Corte para o Brasil. 1822, A Independência do Brasil. E 1889, A Proclamação da República, o fim do Império. Esses livros, escritos por Laurentino Gomes, eles são bons, mas um pouco densos. Eu cheguei a ver alguns desses livros algum tempo atrás, podem pesquisar na internet, escrito em linguagem infanto-juvenil, mais ilustrado. Esse de baixo é ótimo. Dom João o Carioca. Eu gosto muito de HQ, História em Quadrinho. Este Dom João o Carioca é uma história em quadrinhos sobre a vinda da corte para o Brasil. É muito bom, é excelente. Quem puder, quiser comprá-lo, tem um site que se chama Estante Virtual, vende inclusive livro usado em ótimas condições a preços muito baixos. É excelente. Aí, o filme da Carlota Joaquina e o Dom João VI, né, no filme como uma pessoa praticamente débil, que não é verdade. Algumas pinturas do Rio de Janeiro, da época da chegada. O Rio de Janeiro havia então mercados de escravos nas ruas. Você está vendo a pintura à direita, o comércio, havia uns escravos de ganho. Escravo de ganho eram pessoas que tinham 3 ou 4 escravos e viviam do aluguel desses escravos. Então, o escravo saía todos os dias às ruas para vender para alguma coisa, para prestar algum serviço, e ele teria que voltar à tarde trazendo ao seu dono o ganho, por isso, escravo de ganho. E na gravura de baixo, mostramos a convivência entre o escravo e a alta sociedade dentro das próprias casas. Olha lá, 1808, vinda da corte para o Brasil. 1808, abertura dos portos. E o que o Dom João faz? Ocupa a Guiana Francesa como retaliação pela invasão francesa em Portugal. O Dom João chegou aqui e invadiu a Guiana Francesa. E notem como garantia de posse do território português na região. Em 1810, assinatura dos Tratados de Navegação e Comércio com a Inglaterra. 1815 acontece o Congresso de Viena. 1821, anexação da Banda Oriental. A Banda Oriental é atualmente o Uruguai. Vai ser invadido pelo Dom João VI, vai se tornar a província da Cisplatina. Nós vamos falar mais sobre isso. Por que o Dom João invadiu o Uruguai? Porque ele estava interessado em garantir a navegação pelo Rio da Prata, que fica na divisa entre Uruguai e Argentina. Futuramente, essa vai ser uma das causas da Guerra do Paraguai, no Brasil e no Segundo Império, a navegação no Rio da Prata. Olha então Dom João VI, em pintura da época, a cerimônia do beijamão. 1820, tem a Revolução do Porto. O Porto, uma cidade importante de Portugal, acontece uma revolução exigindo ou Dom João VI volta para Portugal ou Portugal vai se tornar uma república. Então, Dom João volta. Veio em 1808, em 1820, 12 anos depois, ele volta à corte portuguesa, volta para Portugal. Olha o Dom João. Pedro, se o Brasil se separares, antes que seja para ti
que hás de me respeitar do que para alguns desses aventureiros. Notem que o Dom João VI disse ao filho Dom Pedro I essa frase: se o Brasil quiser ficar independente, pegue a coroa e coloque na sua cabeça. Conselho do Dom João VI. Muito bem. Então, uma segunda. Eu quero falar um pouquinho, porque nós acabamos de mencionar sobre as críticas à história do Brasil. Um dos grandes líderes, ele foi chamado patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva. Ele nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em São Paulo e foi para a Europa fazer curso superior. Ele foi para a Europa estudar mineralogia. Estudou na Universidade de Coimbra, foi para a França e assistiu à Revolução Francesa, as pessoas morrendo na guilhotina. Então, José Bonifácio, ele vai ser o principal conselheiro de Dom Pedro, que vai liderar a independência do Brasil. O José Bonifácio dizia: vamos fazer a independência do Brasil com menor violência, com menos sangue possível. E aí nós temos a independência do Brasil. É um quadro mostrando Dom Pedro, em cima Dom João VI, ao meio José Bonifácio, e embaixo Dom Pedro I. Dom Pedro pintado como jovem, corajoso. E o Dom Pedro também tinha os seus defeitos, né? Tá vendo o Dom Pedro lá com a calcinha na ponta da espada? A principal amante dele, Carlota Joaquina. O período inicial, eu queria só mostrar duas comparações para vocês. Olha que interessante. Este é Dom Pedro II, o filho do Dom Pedro I, mostrado como velho, barbudo, não é? O que você imagina qual qualidade uma pessoa dessa tem? Ele é sábio, tranquilo, calmo. Por que ele foi assim? Sim, primeiro, ou seja, impulsivo. E olha aí, o Pedro I foi pintado como jovem, corajoso, impulsivo, e não deu certo. Muito bem. Eu vou contar, então, a história da independência. Muito bem. Este quadro, Independência ou Morte, ele mostra o Dom Pedro como um grande líder, exaltado pelos dragões da independência, a sua guarda, que até hoje faz a proteção do presidente do Brasil, com esses uniformes brancos, com rabo de cavalo, a pintura novamente. Nota que nós estamos puxando o carrinho de boi aqui embaixo, com a roupa toda rasgada, o outro no cavalinho lá em cima, ou seja, o povo não participou da independência, sempre exaltando a figura de Dom Pedro I. Muito bem. O Dom João VI, a corte foi para Portugal e queria recolonizar o Brasil. O que aconteceu? A corte veio para o Brasil e o Brasil abriu os portos, criou o Banco do Brasil, a imprensa régia, o Jardim Botânico, a economia cresceu. O Dom Pedro criou o Banco do Brasil, ele não tinha dinheiro. Como que ele criou o banco? Desculpe, eu dei uma falha. O Dom João VI, quando chegou ao Brasil, criou o Banco do Brasil, mas ele não tinha dinheiro. O que ele fez? Vendeu títulos de nobreza, duque, conde, barão. Em pouco tempo, o Brasil tinha mais nobres do que em Portugal. Com o dinheiro da venda desses títulos de nobreza, o Dom João VI criou o Banco do Brasil. Então, olha só, gente, Banco do Brasil, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do império, calçaram ruas, prédios públicos,
casas para aqueles 15 mil nobres ricos que chegaram, foram criados cargos no governo, ou seja, houve um grande desenvolvimento no Rio de Janeiro e no Brasil, com a chegada da corte. Porém, em 1820, a corte volta para Portugal e quer que o Brasil volte a ser colônia. O filho de Dom João VI, Dom Pedro I, ficou no Brasil como príncipe regente. E olha o que aconteceu: o dia do fico. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo o seu retorno imediato para Portugal. Há tempos os portugueses insistiam nessa ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil, ou seja, queriam que o Brasil fechasse o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, a imprensa, e voltasse a obedecer o monopólio comercial. Só poderíamos comprar e vender de Portugal, como era antes. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse foi o dia do fico. 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro ficou, não foi para Portugal. Após o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparava o caminho para a independência do Brasil. Olha o que o Dom Pedro fez. Convocou uma Assembleia Constituinte, organizou uma marinha de guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino, para Portugal. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o cumpra-se, ou seja, sem a sua aprovação. Pessoal, o que é absolutismo? O rei tinha poderes absolutos. Quem é o rei? Dom João VI, rei de Portugal. Ele é o rei. O Dom Pedro é o príncipe regente, filho do rei, que está aqui em Portugal, aqui no Brasil, governando a mando do rei de Portugal. Então, nota que as medidas do Dom Pedro, elas vão contra os interesses do próprio pai, que é o Dom João VI, rei de Portugal. O Dom Pedro, ele é pressionado pela própria elite brasileira, aqueles que os brasileiros que viviam aqui e os portugueses que viviam no Brasil, que também estavam interessados numa maior independência do Brasil. Num primeiro momento, o Dom Pedro hesita: eu obedeço o meu pai ou eu vou ficar do lado da elite daqui do Brasil que quer um pouco mais de independência de Portugal? E, com o tempo, o Dom Pedro vai tomando a sua posição. Portugal continua a tomar medidas para manter o Brasil sob seu domínio, anula a convocação da Constituinte, ameaça invadir tropas e exige o retorno imediato do príncipe. Em 3 de junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte para substituir o Conselho de Procuradores. 1º de agosto, baixa o decreto considerando inimigas as tropas portuguesas que desembarcarem no Brasil. Dia 6 de agosto, lança um manifesto às nações amigas, elaborado por José Bonifácio, onde Dom Pedro assegura independência do Brasil, mas como um reino irmão de Portugal. O príncipe regente fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar os setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social. Durante a viagem, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Essas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando ele estava em viagem de Santos para São Paulo. Só uma coisinha: por que o Dom Pedro veio para Minas Gerais e São Paulo?
Observa que na política, quem ganha em Minas Gerais é eleito presidente do Brasil. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com a Dilma, foi assim com o Lula, e não tenho certeza, mas acho que também o FHC, nos últimos anos, Minas Gerais é um estado que respira política. Então, o Dom Pedro queria saber, ele estava no Rio, ele queria saber se ele teria o apoio da elite de Minas Gerais e de São Paulo. E o Dom Pedro sai com uma pequena comitiva do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais e São Paulo, onde ele passa, ele é muito bem recebido, ovacionado pelos líderes, pela elite destes estados. E o Dom Pedro, ele tinha uma personalidade realmente muito forte. Nesse livro aí do Laurentino Gomes, de 1808, tem passagens fantásticas do Dom Pedro. Ele era hiperativo, não parava, não dormia pouco, e galopando, galopando, chegou na margem de um rio, a balsa vindo atravessando para buscar ele com os cavalos, ele não teve paciência, enfiou o cavalo dentro do rio, atravessou o rio a nado, agarrado no cavalo. Do outro lado, todo mundo, ei, estamos com o Dom Pedro, e ele falou, então eu vou continuar minha viagem. Ei, você aí, que é do meu tamanho, vem cá, troca de roupa comigo. Colocou a roupa do cara que estava ali, trocou a roupa com ele e seguiu a sua viagem. Então, o Dom Pedro era desses líderes. A gente não pode diminuir a importância dos feitos pessoais, da liderança de Dom Pedro. Muito bem, continuando no slide, essas notícias chegaram de Dom Pedro, que quando estava em viagem de Santos para São Paulo. Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: independência ou morte. Este fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. No mês de dezembro de 1822, Pedro foi declarado imperador do Brasil. Existe um questionamento, porque essa frase, independência ou morte, já foi utilizada por outros líderes na história. Mas, segundo alguns acompanhantes, Pedro realmente usou essa frase, é independência ou morte. Ou seja, ou o Brasil fica independente, ou quebra o pau com Portugal. E é o que vai acontecer. Portugal não vai aceitar uma ordem de um menino de 23 anos, que era o Dom. Muito bem. Os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram Estados Unidos, México. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência da sua ex-colônia. Sem esse dinheiro, Dom Pedro recorreu ao empréstimo da Inglaterra. E isso realmente é interessante. Quer dizer, quando Dom Pedro proclama a independência do Brasil, Portugal não aceita. As tropas que estavam no Grão-Pará, Maranhão, elas ficam do lado de Dom João VI, o rei de Portugal. Elas alegam, nós obedecemos o Dom João VI, e não esse menino que está aí no Rio de Janeiro. E vai haver uma guerra entre as tropas leais a Dom Pedro I e as tropas que ficaram leais ao rei de Portugal, Dom João VI. E as tropas brasileiras lideradas, vão vir comandantes ingleses, auxiliado pela Inglaterra, o Brasil consegue expulsar as tropas portuguesas e se torna independente. Muito bem. O povo mais pobre sequer acompanhou e entendeu o significado da independência. Por quê? A estrutura agrária continuou a mesma, ou seja, os latifundiários, os senhores de engenho, ricos mineradores, a elite agrária que deu suporte a Dom Pedro foi a camada que mais se beneficiou. A escravidão continuou, a distribuição de renda continuou desigual. Interessante uma parte aqui. Nós tínhamos grupos um pouco mais radicais. Joaquim Gonçalves Ledo era um dos líderes que queria uma independência com transformações mais profundas na sociedade. José Bonifácio de Andrade Silva, não. O José Bonifácio queria uma transformação do Brasil, mas de forma lenta.
para evitar grandes mortes, como ele havia visto na Revolução Francesa. E a bandeira? Olha aí a bandeira do Brasil. O verde e amarelo e as cores do Império. As cores da família imperial e o brasão do Império. O Brasil passou a se chamar, então, Império do Brasil. Na próxima aula, a gente volta a falar sobre este primeiro império. Nós voltamos a falar, nós vamos começar essa história do Brasil imperial. Tudo bem? Então deu para entender a nossa independência. O Brasil era uma colônia, a corte veio para o Brasil. Com a chegada da corte, abriram os portos, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do império, e houve grandes 15 mil nobres ricos chegaram, criou o Banco do Brasil, imprensa régia, etc. E de 1812 a 1820, né? E 1808 a 1820, 12 anos. Quando em 1820 a corte volta para Portugal, ela quer a recolonização do Brasil. E a elite brasileira pressiona o Dom Pedro I, que lidera o movimento de independência. O José Bonifácio arquitetou muito bem isso aí. Ele pensava da seguinte forma: ninguém vai questionar a autoridade de Dom Pedro I. Por que o Brasil permaneceu um território enorme e não foi dividido em pequenos países? O Dom Pedro I foi praticamente uma continuidade do Dom João VI. Então, o Império teve essa importância de manter unido o território brasileiro, certo? Então, até a próxima aula. O texto que eu pedi a vocês é exatamente isso aí. O primeiro parágrafo, como era o Brasil no período, a vinda da corte, quais as transformações e como aconteceu a independência do Brasil.